como eu te disse, né, eu não gostava muito de tocar as coisas do meu pai profissionalmente. Eu estava tão voltado para as coisas de Deus que eu não conseguia lidar com o mundo espiritual e com a vida cotidiana. Sim. E aquilo, assim, era muito difícil pro meu pai, pra minha mãe. E eles falavam, Juninho, assim, a vida não é só orar, ler Bíblia. Você precisa aprender a viver nesse mundo. Só que eu não conseguia. Esse era o problema. Num intensivo, você estava, né, em imersão ali, né? Imergido nisso aí. E esse era o problema, eu não conseguia. A única coisa que eu conseguia fazer era falar de Deus para as pessoas. Era o meu chamado, eu não prestava para mais nada. Apesar de eu tenho assim a capacidade, eu gosto muito de mexer com computador, de Photoshop, tudo que eu faço no meu canal, as artes, tudo é eu que faço. E como que você foi lidando com esse momento, assim? Porque eu sinto essa batalha na minha vida. Muitas, 99% das coisas que eu fazia, de lugares que eu ia, eu não tenho interesse, eu não tenho vontade. Muitas pessoas falam que eu estou também me afastando, né, de certas coisas, mas eu não tenho vontade. Então eu também me cobro, eu também falo, poxa, Deus, como que eu faço? Porque eu também não quero me afastar de todos, do mundo, ficar só em casa lendo a Bíblia. Eu quero também, né, tá convivendo com as pessoas, mas eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Deus, ele faz a ferida e ele cura. Isso pra mim doía muito. Porque tudo que eu quis na minha vida era agradar meus pais. Só que eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia, eu tentava. Tinha as empresas todas do meu pai, só que eu não tinha nenhuma vontade. E o que acontece? Tudo era importante, até os momentos de sofrimento, as feridas, sabe? E Deus, ele faz a ferida. Deus não tem dó nesse ponto, porque ele sabe que aquela ferida vai curar. Por exemplo, Jesus, ele morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, o que aconteceu? Jesus fez questão de mostrar as feridas. Cadê os guardanapinhos do Positivamente? Vocês não lançaram ainda. Eu já falei que precisa. Ninguém tem um papelzinho aí não, né? O que acontece? Jesus, ele veio mostrar as feridas e a Bíblia diz que pelas suas feridas nós fomos curados. E a gente não gosta de ser ferido, mas Deus é um Deus que fere. Ele, às vezes, ele nos leva, sim, a gente passar por lutas, por provas. E a Bíblia diz, né, que, lá em Deuteronômio, capítulo 8, que Deus fez com que o povo de Israel atravessasse aquele deserto e passasse fome. Para quê? Para que eles entendessem. Obrigada. Para que eles entendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Deus é um Deus que ele traz aquele momento de dor. E durante aquele ano inteiro foi um ano de dor, muito sofrimento. Mas Deus sabia que aquilo ia trazer cura para as outras pessoas. Sabe? Tudo aquilo que eu passei hoje é a base do meu ministério. E eu vou te explicar como que aconteceu. Eu fiquei aquele ano inteiro frustrado, me sentindo a pior pessoa do mundo. Porque ao mesmo tempo Deus tinha um chamado tão grande na minha vida, só que eu achava que eu estava perdendo tempo. Porque eu estava trabalhando em coisa do mundo, fazendo uma faculdade que eu não gostava muito, publicidade e propaganda, eu nem tinha vontade de seguir essa carreira. Apesar de eu sempre gostar de propaganda, essas coisas. Eu achava o tempo todo que eu estava no lugar errado, fazendo coisas erradas, que ainda não era o chamado de Deus. Mas tudo tem um tempo de certo. Tudo tem um tempo perfeito. E a Bíblia diz lá em Jó 5,17: o Senhor é aquele que fere, mas também cura. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Deus estava me disciplinando, Deus estava mexendo com as minhas estruturas. O que acontece? Uma vez eu estava na loja do meu pai, numa reunião, eu olhava para aquilo tudo e eu pensava, gente, e as almas se perdendo? E as pessoas precisando de uma palavra? Eu estou aqui perdendo tempo, eu vou embora daqui. Quando eu fui levantar, parecia que tinha 1000 quilos assim, ó, me pesando. Sabe? Ali eu entendi, não é a hora ainda. Então eu vivia o tempo todo nesse sofrimento de ter que depender de Deus a cada segundo, a cada passo. Eu comentava com um amigo meu da faculdade, falei, cara, a sensação que eu tenho é que eu estou numa sala escura, totalmente preta, negra. A única coisa que eu tenho é uma lanterninha iluminando aqui meu próximo passo, porque eu não sei o que vai ser da minha vida, cara. Eu estou sendo encurralado. E Jesus, ele foi ferido porque ele foi encurralado ali, ao ponto dele suar sangue no Getsemane.
Só que aquela era a vontade de Deus. A Bíblia diz, Isaías 53, Deus se agradou em moê-lo. Deus se agradou em ver Jesus sofrendo ao máximo, mas porque Deus sabia que aquilo traria cura para milhões, bilhões de pessoas. Então, eu precisava passar por aquilo. Foi o ano mais difícil. E a única coisa que me sustentou, se não fosse aquela visão, eu teria desviado. Porque assim, eu orava no meu carro, escondido, porque eu não queria desapontar meus pais. Só que ao mesmo tempo, eu só queria orar e falar, Deus, por que o Senhor me fez assim, tão incapacitado, sabe? É o mesmo caso de Ana. Ana era uma mulher estéril, passou anos e anos na humilhação, porque a outra esposa humilhava ela. Por que ela passou por aquilo? Porque precisava ser daquele jeito para gerar, por exemplo, Samuel, que foi o filho dela, que se tornou o profeta, um dos maiores, ungiu Davi, um homem que não se corrompeu, um homem de Deus. Então ela passou por aquilo tudo, né? Eu passei por aqueles momentos e eu me lembro de um dia que eu falei, Deus, hoje chega. Hoje acabou. Meu pai conversou comigo e ele falou, Juninho, com todo o amor do mundo, graças a Deus. O meu pai falou, Juninho, você precisa despertar para a vida. Aquela conversa de pai para filho, talvez ele vai até ouvir aqui, né? Ele fez com todo o amor do mundo. Só que para mim aquilo foi uma ferida muito forte, porque mais uma vez eu não consegui suprir. E aí eu me lembro, eu pensei, eu vou dar um fim na minha vida ou eu vou virar missionário. E vai ser agora. Eu pensei, lá na cozinha tem uma faca. Eu acho que seria melhor eu acabar com essa dor, não estou suportando mais. Já vai fazer 1 ano já. Nada muda, não tem previsão de melhora, só piora. Mas ao mesmo tempo eu pensei, eu vou orar antes. Só sei que na hora que eu abri a porta do banheiro, o meu pai tinha ido e eu fiquei lá sozinho em casa. Na hora que eu abri, parecia que não tinha teto o banheiro, porque Deus estava ali. E eu comecei a chorar e eu senti a presença de Deus no meio daquele deserto. Sabe quando você sente assim, nossa, tô sentindo uma coisa diferente, uma presença. Eu olhava no espelho, eu chorava. E eu pensava, no que eu tô me tornando? Quem vai ser eu um dia? Porque eu não sei fazer a vontade de Deus, eu não sei suprir a carência de Deus também, sabe? Eu não sei o que eu faço da minha vida, eu só chorava. E aí, na hora, me veio uma fé tão grande. E eu falei, Deus, só que dessa vez eu não quero que o Senhor use profeta, eu não quero que o Senhor use a Bíblia, eu não quero que o Senhor use ninguém. Fala comigo através da minha boca. E eu estava orando em línguas. De repente, Deus falou comigo. E ele falou assim, meu filho, eu te escolhi para reinar. Aquilo foi tão forte. Na hora, as lágrimas cessaram, enxuguei as lágrimas, fui para a faculdade e eu pensei, Deus me escolheu para reinar, mas o que seria isso? Eu não entendi o que era. Depois que eu fui descobrir que a Bíblia diz, né, se não me engano, Romanos 5:17, todos aqueles que receberam a Cristo e a sua maravilhosa graça reinarão em vida. Na hora que eu li aquilo, eu pensei, nossa, agora eu entendi. Deus quer me ensinar a reinar, não só na eternidade, mas a reinar aqui na terra. E era uma coisa que eu não sabia. Eu me converti, eu ainda não tinha ambição. O meu pai falava, Juninho, mas agora que você está no caminho de Deus, você não pretende ter um carro um dia, ter uma casa, uma família. Eu falava, pai, não tem vontade não. Eu não tinha ambição. Deus me ensinou a ter ambição. Deus foi me ensinando passo a passo. Mas antes de melhorar, pioraram. Por quê? O funil foi fechando. Até que chegou um momento que, infelizmente, bombei na faculdade. Reprovei numas 8 matérias. Pra você ter noção, meu coração não estava naquela. Inclusive, um dia um moço chegou pro meu pai e disse, Toninho, eu estava lá na faculdade, eu vi o seu filho lá. Ele estava assim, pensativo, olhando pro céu. Eu acho que ele estava muito triste, Toninho. O que está acontecendo com ele? Né? Realmente, eu estava assim, Deus, como que o Senhor vai me usar? Porque eu sou tímido. E a minha irmã, uma vez, eu até falei para ela, Deus falou para mim que eu vou ser pastor um dia. Assim, ninguém acreditava. Quem olhava para mim não via nada, nada que mostrasse que eu seria um líder, um pastor. Só que Deus falou, né? Deus falou, acabou. Aí, reprovei na faculdade. Eu saí da faculdade, fui para uma pracinha, eu dobrei o banco do carro. E eu falei, Deus, tá aqui, ó. Eu tô te oferecendo 5 pães e 2 peixes. Os pães estão embolorados, os peixes estão até preto. Porque eu não tenho nem isso eu tenho para te oferecer, nem o mínimo. Eu não sirvo para nada nessa vida, eu não presto para nada.
A única coisa que eu sei falar é de Deus. Se alguém me pedir ajuda, eu dou um conselho. É a única coisa que eu sei fazer é ouvir louvor. Eu choro aqui na tua presença, mas quando eu saio, eu sinto uma paz aqui tremenda. Quando eu volto pra minha casa, eu não consigo ter paz. E fui falando. Eu falei, Deus, me tire desse deserto, me mostra o que eu tenho que fazer. No dia seguinte, eu estava muito triste na loja do meu pai. Era umas 6 horas da noite. A minha irmã era espírita. Ela foi lá conversar comigo. E ela falou assim, Juninho, me conta, o que está acontecendo com você? Eu estou percebendo, já faz tempo que você está assim. Eu falei, sabe o que é? Se eu contar para os meus pais que eu bombei na faculdade, eles vão jogar a culpa na igreja. Eles vão falar que é porque eu só fico lendo a Bíblia, orando. Ela falou assim, não, Juninho, você vai contar pro meu pai daquela vez que você falou pra mim. Porque eu tinha contado pra ela da visão do anjo. Sim, e não tinha falado pros seus pais. Não. Ah, Eles não sabiam também nem por que eu tinha me convertido. sim, Eles acharam que eu quis mudar de vida. sim. E aí, ali a minha irmã disse assim, você vai contar pro meu pai que você tem um chamado e você vai assumir isso que Deus te chamou. Porque realmente você não serve pra mais nada. Eu vejo, você só quer falar de Deus. Pra você ter noção, eu levava um violão pra tocar antes de abrir a loja, reunia os funcionários e tocava o violão. Os funcionários, um abria a boca, bocejava, os outros ficavam conversando. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Porque eu pensava, eu tenho um chamado, mas eu não consigo nem arrebanhar aqui os funcionários, sabe? Então eu era muito frustrado. Até que chegou o dia de eu conversar com eles. E a minha irmã foi pegando meu pé. Se não fosse ela, eu não teria falado. Deus usa assim, sabe? E ela falou, Juninho, é hoje. Aproveita que meus pais estão almoçando, fala com eles. Eu entrei no meu quarto, a sensação que eu tinha é que eu estava no Getsemane. Porque eu pensava, ou eu vou morrer ou eu vou viver. Ou eles não vão aceitar de jeito nenhum, ou eles vão abrir as portas. Eu falei, Deus, eu preciso de um milagre. E eu fui lá e chamei eles. Chamei no quarto e contei. E falei, olha, vocês não sabem, mas eu tive um encontro com Deus há muitos anos, numa vigília. Deus me chamou. E agora, há 1 ano atrás, Deus me chamou para ser pastor. E fui contando. Para minha surpresa, a minha irmã só chorava, né? Ela ouvindo aquilo tudo. E nesse ano você estudando, já para ser pastor ou não? Não. Nem sabia o que ia ser. Como que isso Deus ia cumprir acontecer? Aquela palavra. E aí, os meus pais ficaram assim, impressionados. A minha mãe sorria. E ela falava assim, Juninho, mas você precisa contar esse testemunho nas igrejas. Eu falei, mãe, é o seguinte, eu já conto. Já fui em muitas igrejas contar, é que vocês não sabem. E eles ficaram impressionados. Só que eu ainda tinha que contar que eu reprovei na faculdade. Aí, tinha um detalhezinho. Tinha um detalhezinho. Terminou tudo. Eu falei, gente, então é isso. Eu me vejo como um Davi. Assim, o menor, aquele... Ninguém acreditava, mas Deus me escolheu. E aí, Deus me chamou para ser pastor. Meu pai falou, o que você precisa para ser pastor? Eu falei, eu já tenho um chamado, mas eu acho que é bom eu me estudar, né? Eu preciso fazer um seminário. Eu falei, então tá bom, a partir de hoje, eu já cheguei à conclusão seguinte. Nesses últimos anos, a única coisa que a gente via é você falando de Deus pros outros. Você não... Realmente, você tem um chamado, um dom, vai cumprir o que Deus te chamou. E... Só que eu falei assim, pai, só que tem um detalhe, né? Eu reprovei na Unifran, na faculdade. O meu pai estava tão animado, Deus moveu tanto. Meu filho, eu via mesmo que você não estava nem aí para a faculdade. Resumindo, terminou ali, eu estava assim, desacreditado. Começou uma nova etapa na minha vida. Parece que fechou um ciclo de sofrimento, de lágrimas, em que eu não me sentia capacitado para nada do que Deus me chamava para fazer. E de repente eu já estava com o caminho aberto. E meu pai falou, Juninho, se você não quiser, não precisa nem trabalhar mais. Eu vou te bancar. Vai fazer o que Deus te chamou. Só que aí veio, lógico, outro desafio. Vou fazer o que agora? Qual seminário? Sim. Como você se decidiu? Aí um amigo meu me chamou para ir para Belo Horizonte, porque eu estava sem trabalhar, só que ao mesmo tempo com aquela pressão. Agora eu preciso fazer o que eu falei pro meu pai. Falei que Deus tem um chamado, eu preciso ir atrás. Ele me chamou para ir para Belo Horizonte naquela semana. Eu falei, não estou fazendo nada, vamos lá. Fomos, assistimos cultos. Terminou no último dia. Sentamos lá fora da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, né? Lá tem um jardim na frente. Eu sentei, uma moça sentou, a gente foi conversando e aquela moça tinha acabado de formar no seminário, Carisma, da igreja. E nós fomos conversando e eu falei para ele, nossa, eu tenho vontade de fazer um seminário. É bom o seminário? Ele falou, muito bom, tal. Mas na minha cabeça eu pensei, jamais, é impossível fazer aqui.
Porque da minha cidade é 6 horas Sim. de distância. Nem tava com isso. Terminou a conversa, ela bateu no meu ombro. Falou, ó, o Espírito Santo falou comigo. Ano que vem você vai estar aqui, viu? Tô te esperando. Eu falei, não, se ele quiser, ele vai falar comigo, mas é fora de cogitação. Eu voltei pra Franca, meu pai já perguntou, você não foi ver nada do negócio de seminário, não, né? Foi só passear, né? Eu falei, não, pai, pode ficar tranquilo. 2 dias seguintes, o Espírito Santo queimou muito forte no meu coração. Eu vou fazer esse seminário. E fui, fiz o seminário, formei. Quanto tempo é? 2 anos. 2 anos de formação. Geralmente um seminário é de 4 anos. Esse da Lagoinha é 2 anos. E aí voltei, só que eu ainda não tinha cumprido o meu chamado. E olha, só para você entender o agir de Deus. Eu tive um relacionamento lá, um só. Em 3 anos que eu fiquei lá, namorei uma moça 2 meses. Meus namoros nunca durava. Um dos sinais que Deus mostrou que era a Thaís é que começou a durar muito. E aí, de repente, eu percebi assim, nossa, mas eu tô com essa pessoa, mas ainda não é. Ela é muito diferente de mim. E eu tentei transformar ela para ser do meu jeito, mas não tinha como. Era muito diferente. Aí um dia eu tive que fazer aquela oração de novo. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. A oração mais corajosa de todos. Deus, que seja feita a tua vontade, Sim, não a minha. Sim. Porque as coisas começam a mudar. É. Naquela noite, Deus falou comigo, volta para a cidade dos teus pais. Eu senti assim, uma força, algo falando comigo assim, volta porque a sua bênção está lá. E aí eu voltei e eu tive que contar para essa moça. Inclusive, eu morei com o Felipe Valadão, que é o genro da Ana Paula, né? E ele falava, Juninho, fica aqui em Belo Horizonte, porque aqui não vão trabalhar com jovens, vai dar tudo certo. Então eu já tinha todos os meus planos voltados para BH. Só que eu pensei, eu preciso obedecer. Mesmo que eu não entenda, eu vou seguir essa direção. E eu voltei e eu falei para essa moça, é porque aqui eu não estou ganhando dinheiro, eu preciso voltar a trabalhar com meu pai, né? Só que quando eu voltei, no dia seguinte a moça já terminou comigo. Falou que não ia dar certo, muito longe. Não... Aí, pela primeira vez, eu vi o que é o fundo do poço, assim, porque eu não sabia como exercer meu chamado. Durante o seminário, eu me sentia a última pessoa. Eu pensei, gente, como é que Deus pode me usar? Porque cada um ali falava assim, olha, eu sou da igreja tal. A igreja tem 5.000 membros. A outra, eu prego para tantas mil pessoas. Eu olhava para a minha igreja, vai 200 pessoas, 300. E eu olhava para mim mesmo, eu não via nada que mostrasse que eu seria um pastor. Só que quando eu voltei, aí essa moça largou de mim, aí que eu entrei em parafuso. Porque eu pensei, gente, será que eu não tô doido da cabeça? Você se comparava também com as outras pessoas? Muito. Que eu acho importante a gente falar sobre a comparação, né? Que às vezes a gente tá olhando, né, para fora do que Deus está falando, exatamente, olhando ao redor, e a gente se perde, a gente se diminui, a gente passa a não acreditar em nós mesmos, né? Eu vi as pessoas sendo muito usadas por Deus e eu pensava, essa pessoa deve ter alguma coisa que eu não tenho. Hoje eu olho e eu descubro uma coisa. Deus, ele tem um chamado para cada um. Às vezes um chamado é muito maior. Mas quem é dado, muito vai ser cobrado. A pessoa que é muito usada por Deus, ela simplesmente está traçando algo que Deus já deu para ela. Sabe? Então, se uma pessoa é muito usada, não é a pessoa que ela é melhor que a outra. Porque todo mundo é falha, tropeça de várias formas. Só que ela está simplesmente cumprindo aquele chamado. Hoje eu entendo isso. Quando eu vejo as conversões, pessoas sendo salvas, tocadas, eu entendo que eu só estou trilhando o caminho que Deus me deu. Entendeu? O chamado é grande, mas eu entendo também que a responsabilidade é muito grande. E para isso foi preciso passar por essas dores, tantas lutas, conflitos internos, muito complexos de inferioridade eu tinha. Porque assim, às vezes, quando eu voltei para minha cidade, às vezes a gente ia em congressos e aí eles chamavam lá na frente os pastores. Eu quero chamar aqui na frente os pastores, vem aqui, vamos estar orando. Eu não me sentia digno. Eu pensava, gente, eu não sou pastor, assim. Quando alguém falava, ô pastor, eu queria colocar a cabeça debaixo da terra, assim. Quem me ajudou muito nisso aí foi a Thaís, depois que eu conheci ela, sabe? Porque eu terminava de pregar, eu queria fugir. Você tinha vergonha Morria de vergonha e eu achava que tinha sido um fiasco. Que as pessoas iam falar mal e que tinha sido péssima. E eu sempre tive muito medo de pregar daquele jeito, assim, muito frio, muito formal. Você escrevia o sermão, os esboços, né? Você treinava um pouquinho. Como que você fazia antes
pra tomar mais coragem, né? Para Isso. ir além do seu medo e do seu complexo de inferioridade. Então, eu sempre escrevia os esboços, até hoje. E era a forma de eu não sair daquela linha ali, né? E se eu me perdesse, eu voltava para lá. Aí, lógico, eu sempre colocava muito minhas histórias, ia contando. Só que dentro de mim, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Nossa, era muito difícil.